Muita gente não gosta da ideia de snaps, flatpaks e app images. Isso porque eles parecem meio que resolver muitos problemas, mas também criar outros novos. Na verdade, como qualquer tecnologia recente. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a importância deles para o mercado Linux e por que você pode até não usá-los, mas você não deveria odiá-los. Eu vou te contar uma história para que você entenda a linha de raciocínio. Então, se você pensa melhor com um café, sei lá, pausa o vídeo e faz um agora que vai valer a pena. Nós estamos rumando para completar a terceira década de existência do Linux e especialmente na última nós tivemos várias mudanças drásticas. Sistemas mais amigáveis para o desktop chegaram, ao mesmo tempo que os softwares de código aberto se consolidaram como a base estrutural da maior parte da nossa tecnologia como seres humanos. Nós tivemos até o Proton aí que jogou ainda um pouco mais de luz sobre as possibilidades de se jogar no Linux. Mas uma coisa que ainda é problemática é a forma de distribuição de softwares. Ela funciona, mas não é o ideal, convenhamos. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso no canal, você provavelmente já ouviu de outras pessoas também, alguém falando sobre a pluralidade de opções do Linux e que isso torna ele fantástico, mas ao mesmo tempo cria problemas. O grande problema acontece na distribuição de aplicativos, especialmente os aplicativos de terceiros. Só existe um macOS, só existe um Windows, e ainda assim eles possuem algumas pequenas variações, como as versões, né? Então dependendo da versão que se use, e isso aí por si só já causa uma certa dor de cabeça nos desenvolvedores. No mundo Linux, então, meu filho, especialmente o de desktop, para pegar o Ubuntu como exemplo, só dele existem dezenas de derivações com interfaces diferentes e formas diferentes de se distribuir as aplicações, formas diferentes de se fazer as coisas. De uma forma geral, isso faz com que quem vá lançar aplicativos para Linux ou realmente goste do Linux ou vá realmente ganhar muito dinheiro com a plataforma para compensar esse trabalho. Aquele pessoal que poderia lançar para ver o que acontece, digamos assim, muitas vezes acaba esbarrando nessa indecisão de qual distribuição suportar, o que faz com que geralmente se escolha a mais popular ou algumas das mais populares, deixando as demais sem suporte oficial, ainda que o programa possa ser instalado de outra forma. Para você entender parte do problema, a gente pode usar um exemplo, talvez fique mais simples. Digamos que exista um desenvolvedor que queira fazer um aplicativo para desktop Linux, um player de mídia semelhante ao VLC. Esse mercado seria bem complicado, né? Um player de mídia teria que ter diferenciais para se sobressair. Esse é um mercado difícil. E para esse desenvolvedor pequeno, fazer um port para Linux com certeza não está na lista de prioridades para a empresa, porque é preciso pagar as contas. Mirar o público-alvo do Windows parece ser mais inteligente por conta da quantidade. Mas ele gosta muito de Linux e ainda assim ele gostaria de ter o seu aplicativo disponibilizado na plataforma. Então ele quer que todos que usem essa ferramenta em alguma distro Linux possam ter uma ótima experiência. Então ele se depara com a situação de que tem que fazer uma versão em .deb e .rpm, que na verdade cobre boa parte das distros, porém dentro dos debs, por exemplo, dependendo da construção do app, pode ser que alguém que instale esse aplicativo no Ubuntu tenha um resultado diferente de alguém que instale no Debian. Por conta das versões das bibliotecas, pode ser que o tema que ele utilize no aplicativo fique meio esquisito na distro, especialmente se a aplicação tiver um visual próprio e não que seja atrelado com os temas GTK e Qt. Bom, então ele pensa em construir uma aplicação em GTK ou Qt ou com uma interface desse tipo. Digamos que ele escolha GTK porque a maior parte das distros populares de desktop usa GNOME ou alguma variante que aceita GTK como Cinnamon e Bud. Ele ainda tem que ver se o tema que ele usa ou que as distros usam vai ser compatível com esse aplicativo e as distros usam vários temas diferentes. Ainda pode ter algumas preocupações menores, mas que podem impactar na qualidade do produto final, como o ícone que as distros vão usar para o programa dele. Ele não gostaria, por exemplo, que a identidade visual fosse quebrada por conta de um tema de ícones de alguma distro diferente. Qual o sistema de notificações que as distros vão usar e até parte da documentação que ele vai produzir sobre o software. Como exemplo, se ele criar um tutorial no site ensinando a instalar essa aplicação no Linux e por Linux ele coloque o Ubuntu, provavelmente essa instalação seria diferente da instalação feita no Manjaro e assim por diante. Multiplique esses problemas por algumas dezenas de distros e interfaces e gerenciadores de pacotes diferentes e você vai encontrar um desenvolvedor chorando ali num canto.
Para contornar esse problema, o que geralmente acontece é a negligência de distros menos populares. Se ele fizer uma versão para Ubuntu e Fedora, provavelmente ele vai cobrir a maior parte dos seus potenciais clientes, a galera do Mint, do Arch, etc., que reempacote esse software para suas distros se eles não forem compatíveis, e quem mais quiser usar. Isso acontece muito mais do que você imagina. E como você deve imaginar, esse não é o cenário ideal para que as coisas aconteçam, ainda que o esforço das comunidades minimize esse problema, como também você já deve ter percebido. Mas e que tal se todo mundo tivesse menos trabalho? Tanto quem desenvolve, quanto quem consome e distribui através de várias distros Linux. É uma proposta interessante. Imagina, sei lá, você chegar para esse desenvolvedor que está lá chorando no canto, né, e dizer algo do tipo: olha, meu amigo, hey, sabia que dá para você fazer um único pacote e ele vai funcionar da mesma forma absoluta em todas as distros Linux? Você acabou de fazer um programador sorrir. Eu acho que a vantagem nesse sentido é clara, mas aí entra o problema técnico. Como fazer isso? Mas pera, só um segundo. Algumas pessoas podem se perguntar isso. Isso já não existe? Tipo, tem o GIMP para todas as distros. É o mesmo GIMP. Tem o Firefox para todas as distros. Não é o mesmo Firefox? Né? Já não existe essa coisa de cross-distros? Então, eu vou responder essa questão antes para a gente poder seguir. Tem e não tem. Na verdade, essa é uma das mágicas do software livre. O que esses programas cross-distro aí têm em comum, às vezes cross-platform mesmo, porque eles têm versões para Windows e macOS também, é justamente eles terem código aberto. Isso permite que cada distro reempacote tais softwares para os seus sistemas, às vezes fazendo o processo manualmente e às vezes apenas copiando repositórios de software de outra distro na qual ela se baseia, ao menos em parte, às vezes trabalhando em equipe, enfim, existem várias formas disso acontecer. Isso nos dá a falsa impressão de que todos os programas são cross-distros, porque um software empacotado em .deb pode ser desempacotado e reempacotado em RPM, corrigindo talvez problemas de diretórios ou eventuais bibliotecas que eles precisem e, bum, do Ubuntu para o Fedora num passe de mágicas, por exemplo. Ao mesmo tempo que você já deve ter percebido que às vezes certos pacotes estão em uma distro e em outra não, mesmo que fosse teoricamente compatível. Mas, além do trabalho do desenvolvedor original, provavelmente ainda teve o trabalho de alguém da comunidade ali, de pessoas que talvez tenham feito esse reempacotamento em seu tempo livre no final de semana. E depender apenas de boa vontade não é uma coisa que eu me sinta muito confortável. Por mais apaixonadas que essas pessoas sejam, pode ser que em algum momento de suas vidas as prioridades mudem. Então, voltando, aí entra o problema técnico. Como fazer com que softwares sejam compatíveis com todas as distros? Uma forma seria padronizar os sistemas em si. Convencer, de repente, aí meio mundo que a forma com que as distros são feitas não é a correta e todo mundo fazer um sistema base igual. Por mais que um único Linux, supostamente, seja o sonho de muitas mentes ingênuas, isso não seria nem possível e provavelmente nem bom. Tente sair na rua e convencer 10 pessoas de que a coisa que eles trabalharam a vida inteira e que são apaixonados está errada e depois me conte o resultado. Agora imagine fazer isso com milhares de desenvolvedores ao redor do mundo que resolveram expressar a sua forma de ver o mundo da tecnologia através de um sistema que foi construído como eles acham que um sistema deve ser. Se for para pensar, seria até um sacrilégio fazer com que as pessoas percam a sua individualidade e a sua liberdade de escolha e, de certa forma, a sua liberdade de expressão através de programação, certo? Mas isso mantém o problema vivo. Como então criar softwares compatíveis com todas as plataformas, já que uma coisa unificada do outro lado seria meio que utopia demais? A resposta possível é criar um sistema de distribuição de aplicativos que funcione da mesma forma em todos esses sistemas, ou que possa funcionar assim, de forma que elimine o problema das bibliotecas diferentes, um formato que dê mais tempo para os desenvolvedores criarem novos e ótimos softwares e faça eles gastarem menos tempo resolvendo bugs diferentes em múltiplas distros diferentes. Hoje nós temos 3 respostas para essa questão e nós chamamos elas de Snap, Flatpak e AppImage, que ao invés de ramificar o software lá atrás a partir do código-fonte ou do empacotamento original, ramifica a partir da versão final que vai ser entregue para o usuário.
São três formas diferentes de resolver o mesmo problema, mas com uma diferença. Uma diferença, inclusive, muito importante em relação a .deb RPM, por exemplo, ou qualquer outra coisa do tipo, que é, não importa qual você escolher, ela vai funcionar na sua distro, basta ela ter suporte a isso. E é mais fácil você ter uma distro ou várias distros que tenham suporte a um tipo de programa do que uma distro que tenha suporte a várias bibliotecas diferentes e toda aquela maçaroca toda. O Snapd, por exemplo, pode ser instalado em qualquer distribuição. É muito mais fácil você portar o Snapd, que vai permitir rodar os outros aplicativos Snap, do que portar cada um dos aplicativos. Atualmente eu tenho softwares no meu computador de trabalho nos três formatos. Cada desenvolvedor pode escolher o formato que achar mais conveniente e o resultado vai ser relativamente parecido. Acho que nós podemos até fazer um vídeo, não sei, de prós e contras de cada formato no futuro, se você quiser comenta aí. Mas de forma geral eu vejo as pessoas reclamarem do tamanho dos aplicativos, do desempenho e do visual, dependendo do caso aí. E aí eu te digo, certamente existem problemas, mas o formato supostamente antigo tem tantos outros que eventualmente não chega aos seus olhos, especialmente do lado de quem desenvolve. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa é corrigível ao longo do tempo. Apesar de todos os projetos estarem consideravelmente mais maduros agora, ainda sempre vai ter muito que evoluir e melhorar. Certamente hoje temos softwares para distros Linux que não estariam disponíveis não fossem em tais formatos e provavelmente nós veremos mais disso no futuro, ou seriam menos acessíveis. Os snaps têm uma vantagem não técnica em relação aos demais formatos, na minha opinião. Eles estão escorados em uma empresa que detém provavelmente a maior parte de desktops Linux e possíveis várias parcerias comerciais. Aliado, agora sim, a uma vantagem técnica, pelo menos por enquanto, embora essa vantagem não seja amplamente divulgada e implementada até mesmo, os snaps têm a função buy, o que significa que os desenvolvedores vão poder vender aplicativos através da Snap Store para qualquer um que queira, talvez no futuro seja implementado de uma forma melhor. Isso significa que se o desenvolvedor fictício do player de música que eu tinha comentado lá no início do vídeo quiser, ele pode vender o seu app no Linux de uma forma mais simples. Veja só, se você tiver um app, seja ele open source ou não, mas quiser comercializá-lo de alguma forma, seja com anúncios dentro do app, ou seja vendendo o aplicativo mesmo, a versão premium ou algo assim, no mundo Windows você tem a Windows Store, no mundo da Apple você tem a App Store. Mas como você ia vender ele no mundo Linux, sem ser o Android, claro? Geralmente as empresas que têm softwares assim precisam ter um controle de usuários em seus próprios sites, ou apelar para outra plataforma como Steam, que também vende aplicativos. Não sei se você já comprou algum por lá, além de jogos, mas tem aplicativos também. A vantagem de poder comercializar aplicações diretamente em uma distro é que parte da renda desses apps vai para o sistema operacional também. Ou seja, além de você ter um app bacana e ajudar o próprio desenvolvedor desse aplicativo, você também ajuda a distro que você gosta. Para o desenvolvedor significa que ele precisa gastar menos tempo e dinheiro desenvolvendo uma plataforma para vender os aplicativos e pode gastar mais tempo fazendo os aplicativos. Antigamente o Ubuntu tinha uma loja de aplicativos que permitia a compra de softwares, revistas e coisas do tipo, talvez você não tenha visto. Só que havia um problema de um software ser comprado em uma versão do Ubuntu e não funcionar em uma versão nova, como um game, por exemplo. Porque as bibliotecas mudaram, a versão do Short mudou os drivers ou qualquer coisa do tipo. O que prejudicava tanto quem comprou, que não poderia resgatar esse seu jogo, por exemplo, ou aplicativo, como o próprio desenvolvedor, que tinha dificuldade de manter as atualizações dos seus softwares e ainda ficava mal visto, porque parecia que o app que foi pago não funcionava mais, gerando clientes insatisfeitos. Há quem diga que isso não é necessário, não precisamos de funções comerciais assim dentro das distros. Mas eu te digo, sempre vão haver distros alheias a isso, e se você pensa assim, provavelmente você vai ser o público-alvo delas. Mesmo tendo apps disponíveis, ninguém te obriga a comprar algo e, sob a minha concepção, as distros de desktop deveriam atingir todo o potencial que elas puderem, e não somente se limitar a algo porque algumas pessoas não acham uma boa ideia. Você pode dar opções que as pessoas podem não usar, e isso é muito diferente de você retirar opções ou não te dar escolhas te forçando a usar alguma coisa. É completamente diferente. E claro, você pode fazer doações. O Elementary OS tem uma loja pague o que quiser, por exemplo, mas faça um esquema de proporções aí. Quantas vezes você já comprou algo na sua vida e acabou ajudando de forma premeditada ou não o desenvolvedor ou o criador de um produto ou a loja pelo simples motivo de querer algo bom para você?
E quantas vezes você já doou algo porque simplesmente gostava desse algo? Pois é. Snaps, Flatpaks e AppImages resolvem sérios problemas de distribuições de software para Linux que podem mudar a forma com que você usa e tem acesso a softwares no seu computador, trazendo maior variedade e qualidade nessa plataforma. E claro, problemas ainda existem, mas se você olhar para o passado, eles eram ainda maiores e em maior quantidade, hoje são menos, quem sabe no futuro. E se você não gosta disso, tudo bem, ninguém te obriga a usar. No mundo software livre, cada um faz realmente o que quer. Mas nós certamente teremos no futuro distros que terão como diferencial não usarem tais pacotes e elas vão se gabar disso. O mundo livre não é feito para te agradar necessariamente, ele é feito para agradar o indivíduo ou o grupo que concorda com aquela ideia. E se um dia o software que você usava normalmente em outro formato for disponibilizado só em Flatpak ou Snap, porque os desenvolvedores acharem melhor, o que vai acontecer? Eu acho que seria a mesma coisa que você faria se a sua marca de bombons favorita deixar de vender as unidades e começar a vender apenas caixas. Ou você compra a caixa, ou você muda de marca. Certamente a ideia dos desenvolvedores é sempre agradar a maioria, a maior parte das pessoas que eles puderem, tanto quem faz os programas quanto quem usa, e às vezes você não vai fazer parte desse grupo. Mas essa decisão leva as possibilidades a algo além do que se imagina e muito provavelmente vai democratizar o acesso a esse software, reduzindo o trabalho, aumentando a confiabilidade e a praticidade, tanto para quem faz quanto para quem distribui, chegando ao usuário que consome essa aplicação. E é por isso que Snaps, Flatpaks e AppImages não são perfeitos, mas são muito importantes para a evolução do Linux como plataforma. Esse vídeo fica por aqui e até uma próxima. Falou!